Fala aí, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar essa playlist sobre microbiologia. E nesse vídeo, vamos ver algumas doenças microbianas da pele e dos olhos. Vocês sabem que a pele é a nossa primeira linha de defesa contra patógenos? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ative o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. A pele ela é uma barreira física e é quase impossível que os patógenos consigam penetrá-la. Porém, eles podem entrar através de pequenas aberturas que não são imediatamente perceptíveis. A pele é um lugar inóspito para a maioria dos micro-organismos, pois as secreções são ácidas e a maior parte dela contém pouca umidade. Então, vamos ver algumas doenças microbianas da pele. Vou começar falando de vesículas. As vesículas, elas são lesões pequenas e cheias de fluidos. A membrana de revestimento pode ser fina ou espessa, e conforme o epitélio onde está localizado, normalmente não passam de 7 milímetros. A gente também pode ter bolhas. Bolhas normalmente têm 1 centímetro ou mais e têm presença de líquido que se forma sobre uma camada fina de pele morta. O líquido é uma mistura de água e proteínas que exuda do tecido danificado. Também a gente pode ter as máculas, que são lesões planas e avermelhadas, sem alteração de textura ou espessura. Podem ser mais claras ou mais escuras que o tom natural da pele, e normalmente tem menos de 1 centímetro de largura. Também temos as pápulas, que são lesões elevadas, sólidas, que aparecem na pele com menos de 1 centímetro, e as bordas são bem definidas. Podem assumir a cor normal da pele ou apresentar uma variação para o marrom ou arroxeado. E também temos as pústulas, que são lesões elevadas que contêm pus. Normalmente são glândulas sebáceas inflamadas, a chamada espinha. Algumas podem ser dolorosas e, nos casos mais graves, podem formar elevações cheias de líquidos, que são cistos, pequenos cistos, que se desenvolvem normalmente sobre a pele. Também é conveniente classificar essas doenças pelo órgão mais, obviamente, afetado na pele. Uma erupção de pele que surge de uma condição de doença é chamada de exantema. E nas membranas mucosas, como o interior da boca, essas erupções são chamadas de enantemas. Vamos começar pelas infecções de pele por estafilococos. Então, os estafilococos eles são bactérias gram-positivas, esféricas, que formam grupamentos irregulares como cachos de uva. Para quase todos os propósitos clínicos, essas bactérias podem ser divididas naquelas que produzem coagulase, que é uma enzima que coagula fibrina no sangue, e naquelas que não produzem coagulase. As cepas coagulase negativas, como o Staphylococcus epidermidis, são muito comuns na pele, onde representam cerca de 90% da microbiota normal. Elas geralmente são patogênicas apenas quando a barreira da pele é rompida ou invadida. Na superfície de um catéter, as bactérias são circundadas por uma camada viscosa de material capsular, e esse é um fator essencial na sua importância como patógeno nosocomial, pois as bactérias ficam protegidas da ação de desinfetantes e do ressecamento. O Staphylococcus aureus, ele é o patogênico, ele é um dos mais patogênicos dos estafilococos. Essa bactéria é um residente permanente nas passagens nasais de cerca de 20% da população. E cerca de 60% vão carrear essa bactéria de forma ocasional. Nas superfícies, ela pode sobreviver por meses. E tipicamente ela forma colônia amarelo-dourada, e essa pigmentação é um fator protetor contra os efeitos antimicrobianos da luz solar.
Comparado ao seu parente mais inócuo, o Staphylococcus epidermidis, o aureus ele apresenta cerca de 300 mil pares de base a mais em seu genoma, sendo que grande parte desse material genético adicional é responsável por uma gama impressionante de fatores de virulência e meios de evadir as defesas do hospedeiro. Quase todas as amostras patogênicas de Staphylococcus aureus são coagulase positiva. Existe alta correlação entre a habilidade da bactéria de produzir coagulase e a produção de toxinas danosas, várias das quais facilitam a disseminação do micro-organismo pelos tecidos, causam danos teciduais ou são letais para a defesa do hospedeiro. Além disso, algumas cepas podem causar sepse, gerando risco de morte, e outras podem produzir enterotoxinas que afetam o trato gastrointestinal. Uma vez que o Staphylococcus aureus infecta a pele, ele estimula uma resposta inflamatória vigorosa, e macrófagos e neutrófagos são atraídos para o sítio de infecção. Entretanto, a bactéria frequentemente consegue escapar dessas defesas normais do hospedeiro. A maioria das cepas do patógeno secreta uma proteína que bloqueia a quimiotaxia dos neutrófilos até o sítio de infecção. E se a bactéria encontrar uma célula fagocítica, ela pode produzir toxinas capazes de matar essa célula. A bactéria é resistente à opsonização, mas se isso falhar, ela pode sobreviver muito bem dentro do fagossomo. Outras proteínas que ela secreta são capazes de neutralizar a ação das defensinas, que são peptídeos antimicrobianos da pele. E a sua parede celular é resistente à lisozima. A bactéria eventualmente se apresenta ao sistema imune como um superantígeno, mas com frequência ela é capaz de evadir inteiramente o sistema imune adaptativo. Todos os seres humanos possuem anticorpos contra o Streptococcus aureus, mas não são capazes de prevenir efetivamente as infecções reincidentes. As cepas resistentes a antibióticos surgiram e são muito difíceis de tratar. E essas cepas causam atualmente infecções em hospitais e também em algumas comunidades. Por estar tão comumente associado às passagens nasais, esse micro-organismo com frequência é transportado de lá para a pele. Uma vez na pele, ele pode entrar em contato no corpo através de aberturas naturais da barreira cutânea, como os folículos pilosos. E essas infecções ou foliculites ocorrem normalmente como espinhas ou pelos encravados. Um folículo infectado nos cílios é chamado de ordélio. Uma infecção mais séria nos folículos pilosos é o furúnculo, que é um tipo de abscesso, uma região localizada de pus circundada por tecido inflamado. Os antibióticos não penetram bem nesses abscessos, fazendo com que a infecção seja de difícil tratamento. Quando o organismo não consegue isolar o furúnculo, tecidos vizinhos podem ser progressivamente invadidos, e o dano excessivo resultante vai ser chamado então de carbúnculo, que é uma massa endurecida e profundamente inflamada sobre o tecido da pele. Nesse estágio, o paciente normalmente apresenta sintomas de doença generalizada, que normalmente é a febre. Os estafilococos são mais importantes causadores também do impetigo. Essa é uma infecção da pele altamente infecciosa que afeta principalmente as crianças de 2 a 5 anos, entre as quais se dissemina por contato direto. O Streptococcus pyogenes, patógeno que vai ser discutido mais em breve, ele pode também causar o impetigo, embora com menos frequência. A doença ela pode se apresentar de duas formas, sendo o chamado impetigo não bolhoso, que é a mais comum. O patógeno normalmente entra na pele através de pequenas rupturas ou ferimentos. A infecção também pode se espalhar para áreas adjacentes, processo denominado de autoinoculação. Os sintomas resultam da resposta do hospedeiro à infecção. E as lesões eventualmente se rompem e formam crostas de coloração clara. Antibióticos tópicos são aplicados às vezes, mas as lesões tendem a curar sem tratamento e sem deixar cicatrizes.
Já o impetigo bulhoso é causado por uma toxina estafilocócica. Ele representa uma forma localizada de síndrome da pele escaldada estafilocócica. Na verdade, existem dois sorotipos da toxina. A toxina A, que permanece localizada e causa impetigo bolhoso, e a toxina B, que circula para sítios distantes e causa a síndrome da pele escaldada. Ambas as toxinas causam a separação das camadas da pele ou a chamada esfoliação. As infecções de pele por estreptococcus. Os estreptococcus são bactérias gram-positivas e esféricas. Diferente dos estafilococcus, as células estreptocócicas normalmente crescem em cadeia. Antes da divisão, um coco individual se alonga no eixo da cadeia, então se divide. Os estreptococcus causam um amplo espectro de condições clínicas, além daqueles abordados que vão ser abordados nesse vídeo, incluindo meningite, pneumonia, dor de garganta, otite média, endocardite, uma febre puerperal e até mesmo cáries dentárias. À medida que o Streptococcus cresce, eles secretam toxinas e enzimas e fatores de virulência que variam de acordo com cada espécie. Entre essas toxinas, a gente pode destacar a hemolisina, que é capaz de lisar eritrócitos. Dependendo do tipo de hemolisina que produzem, os estreptococcus podem ser categorizados como alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos e gama-hemolíticos, ou também chamados de não hemolíticos. As hemolisinas também podem lisar não somente os eritrócitos, mas quase qualquer outro tipo de célula. Os estreptococcus beta-hemolíticos frequentemente são associados a doenças humanas. Esse grupo pode ser subdividido em grupos sorológicos denominados de A até a letra T, de acordo com os carboidratos antigênicos de suas paredes celulares. Os estreptococcus do grupo A, que podem ter a sigla GAS ou GAS, ou que vem de Group A Streptococci, que é o Streptococcus pyogenes, são os estreptococcus beta-hemolíticos mais importantes. E eles estão entre os patógenos humanos também mais comuns. E são responsáveis por uma variedade enorme de doenças humanas, algumas inclusive fatais. Esse grupo de patógenos é dividido em mais de 80 tipos imunológicos, de acordo com a propriedade antigênica da proteína M, que é encontrada em algumas cepas. Essa proteína está localizada na parte externa da parede celular, em uma camada repleta de fibrilas. A proteína M ela evita a ativação do complemento e permite ao micróbio evitar a fagocitose e a morte e curação de neutrófilos. Ela também parece auxiliar a bactéria a se aderir e colonizar as membranas mucosas. Outro fator de virulência do GAS é a sua cápsula de ácido hialurônico. Amostras muito virulentas apresentam uma aparência mucoide em placas de agar-sangue devido à sua pesada encapsulação e à presença da proteína M. O ácido hialurônico é pouco imunogênico, porque ele se assemelha aos tecidos conectivos humanos e somente alguns anticorpos contra a cápsula vão ser produzidos. As bactérias do grupo A estreptocócico, então, produzem substâncias que promovem a rápida dispersão da infecção através de tecidos e pelo pus liquefeito. Entre elas vão estar as estreptocinases, que são enzimas que dissolvem coágulos sanguíneos, a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico dos tecidos conectivos, dissolvendo uma vez para que serve, dissolvendo ele, né? Uma vez que essas substâncias servem para manter as células unidas. E as desoxirribonucleases, que são enzimas que vão degradar o DNA. Esses estreptococcus também produzem certas enzimas denominadas de streptolisinas, que lisam eritrócitos e são tóxicas para neutrófilos. As infecções de peles causadas por estreptococcus geralmente são localizadas, mas se a bactéria atingir tecidos mais profundos, elas podem ser altamente destrutivas. Quando o Streptococcus pyogenes infecta camadas da derme, ele pode causar uma doença séria chamada erisipela. Nessa doença, a pele apresenta erupções formadas por placas avermelhadas
de bordas elevadas. A doença pode progredir e causar destruição de tecidos locais ou mesmo atingir a corrente sanguínea, causando sepse. A infecção, em geral, inicia na face e frequentemente é precedida por dor de garganta estreptocócica. Febre alta também é muito comum. Felizmente, o Streptopiógenes tem permanecido sensível a antibióticos beta-lactâmicos, em especial a cefalosporina. A infecção pode iniciar por pequenas rupturas na pele e os sintomas precoces com frequência são ignorados, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento, gerando sérias consequências. Uma vez estabelecida a infecção, episódios de fascite necrosante podem destruir tecidos tão rapidamente quanto um cirurgião pode remover, e a taxa de mortalidade por choque sistêmico pode ser muito maior que 40%. Os estreptococcus são considerados os mais comuns agentes causadores de doença, embora outras bactérias possam causar condições semelhantes. Um fator importante é a produção da toxina, a chamada exotoxina A, por determinadas cepas de estreptococcus que possuem a proteína M. Essa exotoxina age como um superantígeno, estimulando o sistema imune a contribuir para a extensão do dano. Os antibióticos de amplo espectro costumam ser prescritos pela possibilidade de múltiplos patógenos bacterianos também estarem presentes. Temos também as infecções por pseudomonas, que são bacilos bacterianos gram-positivos, aeróbicos, amplamente distribuídos no solo e em fontes de água. São capazes de crescer em qualquer ambiente úmido e essas bactérias podem crescer em traços de matérias orgânicas pouco comuns, como filmes de sabão ou adesivos selantes, e são resistentes a muitos antibióticos desinfetantes. A espécie mais proeminente do grupo é a Pseudomonas aeruginosa, considerada um modelo de patógeno oportunista. As pseudomonas causam frequentemente surtos de dermatite por pseudomona, e trata-se de uma erupção autolimitada com duração de cerca de 2 semanas, em geral associada ao uso de piscinas, saunas ou banheiras. Quando muitas pessoas utilizam esses locais, a alcalinidade do meio aumenta e o cloro fica menos efetivo e, ao mesmo tempo, a concentração de nutrientes dissolvidos aumenta, o que dá um suporte ao crescimento das pseudomonas. Água quente faz com que os folículos pilosos se abram mais e facilita a entrada dessa bactéria. A Pseudomonas aeruginosa frequentemente cresce em densos biofilmes que contribuem para a sua identificação e recorrente como causas de infecções nosocomiais ou catéter ou aparelhos médicos. Essa bactéria também é um sério patógeno oportunista para pacientes com fibrose cística pulmonar de origem genética. E a formação de biofilmes é determinante para essa situação. A Pseudomonas aeruginosa também é um patógeno oportunista importante para pacientes queimados, particularmente para aqueles com queimaduras de segundo e terceiro grau. As infecções podem gerar um pus de coloração azul esverdeada. E essa coloração é o resultado de produção do pigmento chamado biocianina. Também gera preocupação para os profissionais que trabalham em hospitais. A facilidade com que a Pseudomonas aeruginosa se multiplica em vasos de flores, águas de lavagem dos pisos e até mesmo em desinfetantes diluídos. A resistência relativa aos antibióticos que caracteriza as pseudomonas ainda representa um problema. Entretanto, recentemente vários antibióticos têm sido desenvolvidos e a quimioterapia para tratar essas infecções já não é tão restrita como antigamente. As quinolonas e os novos antibióticos beta-lactâmicos específicos para pseudomonas costumam ser as drogas de escolha. A sulfadiazina de prata é bastante útil também no tratamento de queimaduras de infectados por essa bactéria. Temos também a úlcera de Buruli, cujo nome se deriva de uma região da Uganda, recentemente renomeada, e é uma doença encontrada principalmente na África Central e no Oeste. Também é encontrada em áreas de temperaturas tropicais pontuais por todo o mundo, incluindo México, Austrália e algumas outras regiões da América do Sul. A doença é causada pelo micobactério Ulceras,
micro-organismos muito similares às micobactérias que causam a tuberculose e a lepra. Quando o patógeno entra na pele, ele causa uma doença de progressão lenta que apresenta poucos sinais e sintomas precoces graves. Eventualmente, no entretanto, o resultado é a formação de uma úlcera profunda que com frequência se torna massiva e seriamente danosa. Quando não tratada, a infecção pode se tornar extensa a ponto de requerer cirurgia plástica ou até mesmo amputação de algum membro. O dano tecidual ele é atribuído à produção de uma toxina, a micolactona. Epidemiologicamente, a infecção está associada ao contato com águas paradas ou proveniente de pântanos. A incidência da doença tem crescido e atualmente excede a da lepra e em algumas áreas até mesmo da tuberculose. A Organização Mundial da Saúde recentemente classificou essa doença como um risco global à saúde pública. A úlcera de Burilli ela é diagnosticada principalmente pelo aparecimento da úlcera, embora a vigilância seja maior em áreas endêmicas, sendo tratada por drogas antimicobacterianas, como combinações de streptomicina e rifampicina. A acne. Provavelmente esta é a doença de pele mais comum nos seres humanos. Mais de 85% dos adolescentes apresentam esse problema em algum grau. E a acne pode ser classificada pelo tipo de lesão em 3 categorias: a acne comedonal, a acne inflamatória e a acne cística nodular, as quais requerem diferentes tratamentos. Normalmente, as células da pele que descamam dentro de um folículo piloso podem ser eliminadas do corpo. Entretanto, a acne se desenvolve quando um número de células maior que o normal descama e se combina com o sebo, gerando então uma mistura que entope o folículo. À medida que o sebo se acumula, pontos brancos, que são os comedos, são formados e se o bloqueio se projeta através da pele, uma massa de ponta escura, que é o comedone, ou o comedo aberto, se forma. E a coloração escura da extremidade do comedone não é por causa de sujeira, mas pela oxidação dos lipídios, entre outras causas. Agentes tópicos não afetam a formação de sebo, que é a causa primária da acne, e depende da presença do hormônio como estrogênios e androgênios. A dieta não apresenta nenhum efeito conhecido na produção de sebo, mas gravidez, alguns contraceptivos hormonais e mudanças hormonais decorrentes da idade podem reduzir a formação de sebo. As doenças microbianas dos olhos. As células epiteliais que cobrem os olhos podem ser consideradas como uma continuação da mucosa ou da pele. Então, a gente tem uma das doenças microbianas dos olhos muito comuns, a conjuntivite, que é uma inflamação da conjuntiva, frequentemente chamada por seu nome comum, olhos vermelhos. O Haemophilus influenza é o agente bacteriano mais comum. Quando ocorrem infecções virais, normalmente são causadas por algum adenovírus. No entanto, um amplo espectro de agentes bacterianos e virais e também alergias pode causar essa condição. A popularidade das lentes de contato também tem sido acompanhada pelo aumento da incidência de infecções oculares. Isso é especialmente verdadeiro no caso das lentes flexíveis, que com frequência são utilizadas por longos períodos. Entre os patógenos bacterianos que causam conjuntivite, também estão a Pseudomonas, que pode danificar seriamente os olhos. Para prevenir infecções, os usuários de lente de contato não devem utilizar soluções salinas feitas em casa, uma fonte frequente de infecção, e devem seguir meticulosamente as recomendações do fabricante para limpeza e desinfecção das lentes. Os métodos mais eficientes para a desinfecção de lentes de contato envolvem a aplicação de calor. No caso de lentes que não podem ser aquecidas, elas podem ser desinfetadas com o uso de peróxido de hidrogênio, que é em seguida neutralizado. Também tem a oftalmia neonatal, que é uma forma séria de conjuntivite causada pelo Neisseria gonorreia, agente causador da gonorreia. Grandes quantidades de pus são formadas e, se o tratamento não for iniciado a tempo, pode ocorrer uma ulceração da córnea. A doença é adquirida quando o feto passa pelo canal do parto e a infecção apresenta um risco elevado de produzir cegueira.
No início do século XX, a legislação exigia que os óleos dos recém-nascidos fossem tratados com uma solução de nitrato de prata a 1%, o que se mostrou muito efetivo na prevenção e no tratamento desse tipo de infecção. Entre 1906 e 1959, o percentual de pessoas admitidas em escolas para cegos e que podiam ter sua condição atribuída à oftalmia neonatal diminuiu de 24% para 0,3%. O nitrato de prata foi quase completamente substituído por antibióticos devido às co-infecções frequentes por gonococos e clamídias sexualmente transmissíveis, agentes contra os quais o nitrato de prata não é efetivo. Em regiões do mundo onde o custo dos antibióticos é proibitivo, o uso de soluções diluídas de iodo-povidona tem se mostrado também eficiente. E conjuntivite de inclusão. A conjuntivite clamidial ou conjuntivite de inclusão é bastante comum nos dias de hoje. Ela é causada pela Chlamydia trachomatis, uma bactéria que cresce somente como um parasita intracelular obrigatório. Em bebês que adquirem infecção no canal do parto durante o nascimento, a condição tende a se resolver espontaneamente em algumas semanas ou meses, mas em raros casos pode ocorrer lesão da córnea. A conjuntivite clamidial também parece disseminar através da água de piscinas não tratada com cloro. Nesse contexto, ela é chamada de conjuntivite de piscina. A tetraciclina aplicada como pomada oftálmica é um tratamento bastante eficiente. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.